Olá, gente bonita. Está começando mais um programa Mandala Cultural, um programa que é feito com muito carinho para a valorização das artes, da cultura e dos artistas. Hoje nós estamos aqui no bar do Hotel Morubixaba, um lugar muito aconchegante. E vamos trabalhar um bate-papo em três temas. Um sobre a nossa ida ao Bezerro, povoado do Bezerro, aqui no município de Barreiras. A gente acompanhou a tirada do mastro para São Sebastião, naquela comunidade. O outro tema, nós vamos falar da conversa que nós teremos com dois cordelistas. Vocês vão entender a literatura de cordel, para quem não conhece. E vamos falar também do fato de que o Instituto São Francisco de Arte e Cultura conseguiu o título de entidade de utilidade pública na Câmara Municipal de Barreiras e conseguiu que fosse declarado patrimônio imaterial cultural o Nazaro da nossa cidade. Bom, nessas viagens que faremos, nós vamos começar conversando com dois companheiros aqui, cordelistas. Primeiro, o Marcelo Figueiredo, que é cordelista, e também com o cordelista e editor Zeca Pereira. Essas duas figuras vão trabalhar e dialogar conosco hoje. Lembrando que nós temos o apoio cultural da Alazê, da pizzaria JGL, Gilson Joias, o hotel e o bar Morubixaba. Nós temos também a Marca Estúdio, que é uma agência de publicidade que nos apoia. Vamos agora para a nossa primeira viagem. Marcelo e Zeca, de onde vocês vieram e o que os traz aqui? Marcelo, você primeiro, de onde é que você veio? Eu sou de Bom Jesus da Lapa. O caminho que me trouxe a Barreiras foi que eu passei na Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB. Eu curso História, licenciatura, e aí eu uso o cordel nesses meios. Zeca Pereira, de onde você veio, Zeca? Ou nasceu aqui? Eu nasci no povoado Ilha do Vitor, município de São Desidério, e cheguei em Barreiras na década de 80, ainda garoto. Ainda garoto, é porque é menino ainda, né? Acho que tem uns 10 10 anos. anos. Tá, João? Marcelo, como é que o cordel entrou na sua vida? Rapaz, esse companheiro era folheteiro, cordelista. E em 2013, na época que eu fazia ainda o primeiro ano do ensino médio, ele foi fazer o trabalho dele de divulgador de cordel. Eu comprei uns cordéis e apaixonei ali. Eu reunia a turma no quintal de casa, fazia as declamações e nasceu o declamador, o apreciador da cultura do cordel. Isso lá em Bom Jesus da Lapa. E Bom Jesus da Lapa. Zeca, como foi para você essa experiência de entrar no cordel, na literatura? Como aconteceu? Igual o Marcelo, eu sou diferente de alguns cordelistas, né, que descobriram o cordel através dos pais, dos avós que liam as histórias, né, quando criança. Então eu descobri o cordel com amigos, né, que tinha cordel, eu ouvi declamando e eu gostei a primeira vez que eu vi um amigo meu, Valdemir dos Santos, declamando um cordel, As Astúcias de Camões. E aquilo ali me encantou e eu queria saber de onde ele tinha tirado aquele texto que ele tinha decorado. E aí ele me emprestou alguns cordéis e pronto, me apaixonei pelo cordel e me tornei também um cordelista. Que bom. Eu sou apreciador do cordel. Onde eu vejo cordel, compro, leio, gosto. Meu, meu pai, ele ouvia muito na rádio de manhã cedo, literatura de cordel e violeiro, eu sou do Pernambuco. Do nosso bate-papo, Marcelo, você tinha falado de quando adolescente, né, lá na escola, você participou de um tal. Fala isso aí pra nós, conta esse É cara. o TAL, né? O Tempo de Arte Literária, que é um programa, um projeto estruturante do governo do estado que é voltado à produção, à criação artística literária. É um programa de muito sucesso porque incentiva você a escrever e você é valorizado, tem uma visibilidade na sua escola, na sua comunidade, que é muito importante. O poeta tem que se sentir abraçado, entendeu? E aí o homenageado do TAL 2015, quando eu fazia o terceiro ano, era Raul Seixas. E aí eu lendo sobre Raul Seixas, fiz umas histórias lá com umas estrofes, mostrei para a turma, para a escola.
E aí saiu o cordel em homenagem a Raul Seixas, foi que eu pude participar e tal. Eu falei que gosto de cordel, tenho isso tá aqui. E você foi para Salvador falar do assunto, declamou? Participei na escola, levei para a praça principal da cidade, e aí passei na regional e fui para Salvador. E graças a esse tal 2015, no ano passado, a Secretaria de Educação da Bahia me convidou para participar da FLICA, que é a Festa Literária Internacional de Cachoeira. E fui muito bem recebido, muito bem abraçado com o cordel. Porque a cultura ainda é viva, né? Aqui em Barreiras tivemos 2 edições da FLIB, a Festa Literária de Barreiras, e a gente, através da Academia Barreiras de Letras, a gente mostra a literatura de cordel, entre todas as formas de manifestação pela literatura. Zeca, eu tenho notícias de que você fez uma coletânea de cordelistas de vários lugares. Fala um pouco sobre esse livro dos cordelistas. A coletânea foi uma ideia que surgiu num grupo, né? Essa coletânea surgiu a ideia num grupo de WhatsApp. A gente tem o Cordel em Debate, onde a gente chega a debater muitos assuntos sobre o cordel, os caminhos que a gente deve estar trabalhando para levar o cordel, para ficar mais agradável ao leitor. E daí me surgiu a ideia de reunir esses cordelistas todos no mesmo volume. Então juntamos ali os cordelistas que estavam no grupo e espalhamos a notícia para outros, e aí a ideia inicial era de 30 cordelistas, e aí chegou a 53 autores de várias regiões, posso garantir das 5 regiões do país, né? De sul a norte do país. Quanto tempo faz que foi editado e foi lançado esse livro? Foi lançado no mês de junho. O livro teve 2 lançamentos, inclusive o primeiro lançamento eu participei, que foi em Recife. Estive lá no lançamento. Teve um segundo lançamento em Belém do Pará, um encontro de cordelistas, e o terceiro teve em Campina Grande, na Paraíba. Então, houve esses 3 lançamentos da coletânea. Então, os autores adquiriram uma quantidade de exemplares, né? Juntou ali quem morava no estado e outros no estado próximo, e fizeram então esse foi uma edição limitada. Uma edição limitada. Mas a gente falou que você é editor. Foi você que fez a edição? A edição no caso, eu como editor, juntei com outro editor também, que é o Osmar Veloso, que é da editora Veloso Tocantins. Juntamos os selos das 2 editoras para fazer esse trabalho em parceria, porque para mim foi uma experiência com um trabalho mais volumoso. Eu sempre editei os formatos tradicionais, então esse aqui foi uma experiência. Inclusive está vindo aí uma outra coletânea que é Além do Cordel, com cordelistas escrevendo trabalhos que não é literatura de cordel, porque o cordelista não escreve só cordel, escreve sonetos, trovas e outras modalidades também da poesia. Por isso, Além do Cordel. Além do Cordel é o próximo livro. Antologia. Uma antologia. Agora, eu espero que vocês consigam outras edições dessa coletânea, porque a gente percebe que há essa dificuldade em relação a multiplicar, né, um livro. O povo brasileiro lê pouco ainda, a gente sabe disso. E eu parabenizo vocês nessa questão aí de estar incentivando, né, o movimento da literatura através do cordel. Nessa caminhada, a gente fica pensativo. Com a internet, com tantos outros meios de comunicação, como é que o cordel vem persistindo, né? Como é que o pensamento que vocês têm assim, dessa perseverança? Porque você falava que viajava. Eu trabalhei viajando com cordel desde 2011. Né? 2011, junto com outro poeta, que é o Flaviano Medeiros, juntamos e passamos a viajar com os livros. Então, o trabalho nosso é sempre nas escolas, ministrando oficinas, palestras e oferecendo o nosso material. Com isso, eu consegui estar, digamos, em Goiás, em Tocantins, em vários estados do Nordeste. Eu estive junto com ele trabalhando, fazendo esse trabalho. Foi aonde chegou até Borges da Lapa, onde Marcelo me conheceu. Uhum. Essa caminhada para se fortalecer os movimentos culturais, eu acredito que valoriza o que se está querendo na vida, que é perpetuar, né, uma linha de pensamento, uma linha de manifestação. Vocês estão realmente de parabéns por conta disso, haja vista a dificuldade que existe. Eu conheço alguns artistas que eles próprios vendem os seus CDs.
Tem uns que já estão na carreira há 40 anos. A gente vê que tem que ter essa perseverança, porque se você entrar na grande mídia, você pode ficar assim à mercê de ter que se submeter a mudar um pouco sua ideologia, seu jeito de pensar e de viver, né? Assim, É verdade. Ter esse trabalho independente é muito bom. Marcelo, sobre o sonho de sucesso em relação à poesia de cordel, à literatura de cordel, como é que isso se passa aí na sua vida? Você que ainda é estudante, né? Sou estudante, o cordel virou um grande hobby. Eu gosto muito é uma coisa que eu tenho assim como uma causa, porque a gente pensa o cordel é a única literatura genuinamente brasileira. Então, aonde eu estou, qualquer espaço, eu sempre procuro fazer uma intervenção com cordel, porque o cordel ele tem uma magia em si, que as pessoas param para observar, tem um alcance muito bonito, toca muito fácil a cordel, o pessoal para ouvir as histórias, então você reunir as pessoas, os amigos, os estudantes, inclusive o cordel tem que ser muito levado, os professores têm que pensar o cordel como uma ferramenta também para facilitar o ensino. Então, na minha infância, eu lembro que a gente ia na feira e via as pessoas vendendo cordel, né? E alguns ficavam lá declamando, vendendo seu produto. Essa riqueza da cultura nordestina, ela precisa ser assim perpetuada, né? E por conta de que na grande mídia a gente tem uma influência muito grande de outros costumes, de outros países, de outras raças, de outras formas de fazer a energia da cultura jogar para outros universos, para outros países. E a nossa, como é, por exemplo, o forró, o frevo, o choro, são coisas extremamente e genuinamente brasileiras, assim é o cordel. Aí tem o cantador de viola que coloca a melodia no cordel, tem o embolador que faz a mesma coisa, né? Então, essa caminhada, essa jornada, o Mandala Cultural assim se sente muito honrado em estar dando essa colaboração para divulgar a literatura de cordel. Daqui a pouco a gente vai ter vocês declamando algumas coisas para nós, vamos fazer um fundo musical. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham essa curiosidade, para a gente não perder a identidade do nordestino. Porque quando a gente fala em outras atividades musicais, em outras atividades de que natureza for, porque o ser humano ele é o único ser vivo que precisa de entretenimento. Os demais animais da natureza é reproduzir e sobreviver, né? Mas o ser humano, além disso, ele tem que ter o entretenimento, né? É o alimento da alma. Então, com essa filosofia, eu entendo o cordel como uma filosofia de vida, assim como o choro, eu sou amante do choro, a gente tem isso como um ideal, né? O sucesso às vezes ele não vem pela recompensa financeira, mas vem pela alegria, não é? A alegria que você tem. Satisfação do ego, né? Digamos assim, a pessoa quer mostrar o seu talento, quer se expressar, mostrar seus conhecimentos, e a arte ela favorece, né? Bom, a gente vai encerrar esse bloco e daqui a pouco a gente retorna. Muita alegria. Voltamos com o Mandala Cultural aqui do bar do Hotel Morubixaba. Agora nós vamos conversar um pouco sobre o uso da tribuna livre da Câmara de Vereadores que nós fizemos quando conseguimos o decreto dando o título de entidade de utilidade pública para o SFAC. E também a declaração de patrimônio imaterial cultural para o movimento secular que é o Nazário de Barreiras. Nós tivemos o depoimento de várias autoridades e personalidades de Barreiras naquela sessão, colhemos esses depoimentos e nós vamos agora mostrar para vocês essas entrevistas com a nossa amiga Márcia Razia. Nós vamos conversar com Emerson Cardoso, ele que é gerente regional do Sebrae. Emerson, um dos objetivos do SFAC é defender e valorizar os artistas de nossa cidade, principalmente no que tange para que eles possam sobreviver de sua arte. Seria possível uma parceria do Sebrae com o SFAC no sentido do empreendedorismo desses artistas?
Eu acho que esse é o grande desafio, né? Transformar a cultura em um negócio. E a gente tem um grande exemplo que é o próprio estado da Bahia, né? Um estado que recepciona pessoas do mundo todo e que nós temos um aparato muito forte que é a alegria do povo baiano. Então aqui na nossa região não é diferente, porque nós temos a riqueza dos nossos rios, a nossa natureza, o nosso cerrado e, claro, a mistura do povo daqui de Barreiras e da região oeste. Então eu entendo que é absolutamente necessário e assim também como viável essa parceria com o Instituto para que nós possamos promover a cultura e transformar isso também em um negócio, para que os nossos artistas possam sobreviver de sua arte com muita dignidade e não apenas trabalhando pontualmente para pagar uma ou outra despesa, mas ser um empreendedor cultural. Então o Sebrae coloca-se à disposição do Instituto para que nós possamos levar um pouco da nossa expertise em empreendedorismo e dar oportunidade não só para os que trabalham hoje, mas sobretudo para as novas gerações que entendem que a cultura é algo necessário e primordial para a nossa sociedade. E nesta noite que o SFAC está recebendo a entidade de utilidade pública, como é que você vê isso? O Nazaro, de tantos anos, esse fortalecimento como patrimônio, como é que você vê? Bem, olha, sinceramente é um momento até de emoção para a gente, porque o trabalho que Mário Sérgio desenvolve nessa cidade, ele é de longas datas, né? E é um trabalho com muita dedicação, muito afinco, que nos deixa assim sensibilizados. E então essa noite em que o SFAC recebe o título de bem público, né, que a gente espera que daqui a pouco receba, é de muita satisfação para todos nós, porque é um justo reconhecimento de um trabalho que é altamente devotado e que abrange diversas áreas, né? Atua com a área de entretenimento, com a área de cultural, com a área de apoio social, né? Econômico dos artistas que estão na região e principalmente preserva o patrimônio público, né, dessa cidade. Então, assim, a gente realmente fica satisfeito, feliz por ver esse reconhecimento de um trabalho que vocês fazem e que tem tido assim grandes efeitos, de grandes efeitos para a nossa cidade. Hudson, como é que você vê o fortalecimento dos movimentos artísticos, né? Isso impulsiona o comércio, como é o caso do São João, do Carnaval e do próprio Nick Job? Sim, Márcia. Boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara e do programa Mandala Cultural. Na nossa visão, o movimento junino ele se torna muito mais fortalecido. Quando se tem uma cadeia produtiva, uma cadeia criativa cultural, que é fortalecida com outras instituições culturais também. Assim é o exemplo do SFAC, do Instituto São Francisco de Arte e Cultura, que é o mantenedor desse projeto Mandala Cultural, que é um projeto muito bonito. E estamos sempre para fortalecer essas ocasiões, esses projetos que vêm a fazer, né? Vêm acontecer na nossa cidade. A exemplo também do projeto que hoje se fez aqui na Câmara, a citação de tornar patrimônio imaterial do Nazaro, que é uma cultura de nosso município muito antiga, que ela veio de oriunda do Angical, de há mais de 100 anos, e assim, que nunca ninguém tinha feito essa menção. Me sinto muito feliz, me sinto muito honrado e tocado, porque além de tudo também eu sou um Nazaro. Olha, sem sombra de dúvidas, o Instituto São Francisco de Arte e Cultura já faz parte da identidade cultural do nosso município. E hoje a Câmara reconhece isso publicamente, tornando essa importante instituição como uma instituição pública, de utilidade pública do nosso município. Sem dúvidas, isso oportuniza ao SFAC a participação em editais, o apoio do poder público municipal, para que assim possam continuar desenvolvendo essas importantes atividades que já fazem total diferença na cultura local e na identidade cultural da nossa cidade. O reconhecimento da sociedade, o reconhecimento de todos os vereadores dessa casa a um trabalho excepcional que vem sendo feito aqui na nossa cidade, como tantos outros. Mas hoje saímos daqui felizes em saber do reconhecimento como utilidade pública de um órgão tão maravilhoso como é o SFAC, e bem como o nosso Nazaro como um patrimônio material da nossa região. Barreiras só tem a ganhar, né? O SFAC, desde que nós estamos juntos aí, né, na promoção, no desenvolvimento da cultura barreirense, o SFAC sempre se propôs a estar ao nosso lado, apoiando, incentivando, né, apresentando propostas gratificantes ao município, né, ao fomento da cultura, a cultura popular, a cultura barreirense. Então, Barreiras hoje
ganhou, acho que um prêmio muito grande em ter esse mérito do SFAC sendo reconhecido como patrimônio público. Eu fico feliz de poder estar fazendo parte, né, deste momento, de poder acolher e deliberar na condição de presidente esta propositura, assim que assumi, né, Mário Sérgio, vocês tiveram conversando com a gente sobre isso, eu digo, olha, vai ter todo o nosso empenho na condição de presidente para reconhecer aquilo que vocês já fazem, né? Nós estamos apenas corroborando, dando um documento a vocês, um documento institucional do Poder Legislativo de Barreiras, para vocês continuar fazendo aquilo que já fazem e fazem muito bem, que é a utilidade pública. De fato, o serviço do SFAC, né, é um serviço de utilidade pública, não tem objetivos financeiros, não tem esse... É o objetivo mesmo de utilidade pública, de fortalecer, de potencializar e de preservar. Essa é a palavra que eu busquei. Não é só fortalecer, não é só potencializar, é preservar também a nossa cultura. Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa gestão, de estar na condição de presidente e promover, junto com os meus colegas vereadores, o título de utilidade pública para o SFAC. Também a expressão tornar aqui o Nazar um patrimônio imaterial do município de Barreiras é também reconhecer aquilo que o município tem, que muitas vezes é singular, né? Nós não temos visto essas expressões em outras cidades assim, né? Em outros municípios. Criaram aqui e se tornou algo cultural, né? Então, é importante que a Câmara reconheça aquilo que é marca histórica deste município. Então, parabéns a vocês, Márcia, parabéns ao Instituto, parabéns a todos aqueles que colaboram e trabalham. A TV Câmara, vocês sabem, seremos parceiro enquanto estivermos aqui nesta casa, né? E espero que nos próximos anos também, aqueles que vierem, porque aqui a gente passa, né? Nós vamos passar por aqui. Mas eu tenho certeza que todos aqueles que assumirem uma cadeira no Legislativo, e inclusive assumir também uma cadeira na presidência desta casa, eu tenho certeza que irão, sim, ser parceiro e buscar aí fortalecer cada vez mais as ações do SFAC, porque o que vocês têm feito é também contribuir com a TV Câmara, com a programação para o povo de Barreiras, né? Deixou de ser apenas uma expressão de uma sala, de um lugar onde se reúne, para ser uma expressão também para todo o povo. Muitas vezes as pessoas não podem ir no momento da reunião do chorinho, mas assiste pela TV Câmara, como eu, né? E muitas vezes tenho assistido e fico ali me maravilhando com o programa que vocês trazem para o povo de Barreira, o Mandala Cultural. Pois é, como vocês viram, foi assim um acontecimento de grande valor, né, para o SFAC, se tratando de um título que vai nos ajudar como instituição na nossa caminhada na busca de recursos para a cultura, para a mobilização cultural que o SFAC faz. E o presidente da Câmara ressaltou um detalhe, que ele nunca viu uma concentração daquele porte numa única sessão das autoridades de Barreiras. Bom, esse bloco está concluindo, mas fique aí, que daqui a pouco a gente vai ter repente aqui, vai ter cordel aqui, com violão, fazendo um fundo musical. Vou mandar ela volta já já. Voltamos com o Mandala Cultural. Agora vamos fazer uma viagem na literatura de cordel, especificamente como havíamos prometido. Leandro Gomes de Barro, o rei do cordel. Eu também aprecio a literatura de cordel, daqui a pouco eu vou mostrar alguns dos que eu tenho. Mas, Zeca, o rei do cordel, eu sei que era paraibano, por que vocês chamam ele do rei do cordel? Leandro Gomes de Barros foi quem deu régua e compasso, né, para que a gente estivesse hoje aqui falando de cordel e escrevendo também cordel. Eu, Marcelo, outros cordelistas também, segue o mesmo padrão de Leandro, né, obedecendo a rima, métrica e oração. E o que diferencia Leandro de muitos cordelistas é a variedade de temas, né, que ele aborda nos cordéis dele. Então,
vai da sátira até história verídica. Então, ele tem um pouco de tudo, escreveu um pouco de tudo. Porque há cordelistas que se apegam a um único tema e só escrevem sobre aquilo. E Leandro não. Ele foi por todos os temas, né? Desde a história verídica a sátira, como eu falei. E ele viajava, né, na A cidade. própria tradição de folheteiro, de editor, de divulgador, começou com o Leandro, né? Então, foi um artista que abraçou o cordel como causa e viveu e saiu distribuindo isso para os diversos ouvidos que lhe apreciavam naquele contexto. O Zeca falou que são vários temas e eles enfocam várias maneiras de pensar e assuntos. Em Cruz das Almas, eu conheci Chico Almeida. O Chico, ele é sanfoneiro e é cordelista. E ele produziu um cordel, o Chá da Nordestina. Eu não sou declamador de cordel, mas como diz o nordestino, eu vou além. E nesse bloco a gente vai ter esse prazer de conhecer um pouco do cordel. O Chá da Nordestina, um primeiro verso ele diz aqui: o chá da Nordestina, feito para sanfoneiros, cantores e compositores, poetas e violeiros, é para homens e mulheres do meu Brasil inteiro. E faz uma viagem falando desse chá, do quanto esse chá da Nordestina ajuda a vida do ser humano, na alegria, mostra as coisas do Nordeste. No final, o Chico, ele frequentava o Clube do Choro em Cruz das Almas, que a gente criou uma instituição lá chamada Clube do Choro, no Centro de Cultura de lá, que é uma antiga cadeia, um lugar muito, assim, peculiar, né? E ele fez, na biografia dele, fez essa homenagem a gente. Ele diz assim: essa é uma linda história escrita em meu cordel. Eu já toquei chorinho com Mário, Zeca e Niel. Lá na Casa da Cultura, ouvindo o som do pandeiro das mãos do meu amigo Petre Lordeiro, um cidadão brasileiro. Mas nem eles sabiam que eu era violeiro. Eu toco sanfona e viola, violão de 7 cordas, cavaquinho, banjo e bandolim. Tem cordas, eu faço chorinho. Então, você me falou aí dessas diversas formas de se expressar pelo cordel. Ele expressou o carinho, né, por alguns amigos lá do Clube do Choro. Eu tenho assim muita alegria, eu sou amante das coisas do Nordeste. O do cordel é isso, né? Qualquer assunto você pode transformar em literatura de cordel. Então, aí, como você falou, a criação dele, o chá da Nordestina. O chá da Nordestina. Eu vou pegar esse violão aqui e vou fazer um pequeno fundo musical, na medida do possível, que eu não sou grande violonista, eu sou um aprendiz. Para vocês declamarem alguns cordéis, porque a gente falou agora há pouco que íamos ter, né, essas prosas e versos. Eu vou aproveitar e recitar aqui 3 estrofes do cordel, as Novas Presepadas de João Grilo e Chicó. Tá? De quem é esse? Essa é da minha autoria. Como todos já conhecem, né, os personagens, já sabem das trapaças e tudo. Então, esse aqui é um cordel dos contos populares que eu transformei em cordel usando os 2 personagens. Tá? Então diz: Chicó e João Grilo fazem uma dupla tão perfeita, enquanto um pega a mentir, outro confirma e aceita. Em cama feita por eles, até esperto se deita. Chicó ainda era criança, quando começou a mentir. Nem a surra de seu pai conseguiu lhe impedir de tornar-se mentiroso sem ninguém para competir. Ele inventava histórias todo cheio de pantinho. E quando alguém duvidava daquela história sem fim, ele apenas respondia: eu só sei que foi assim. E aí segue o cordel. João Grilo defendendo a mentira o Chicó, igual no Alto da Compadecida. Muito bom esse tempo. Marcelo, solta para nós. É o cordel de minha autoria em homenagem a Raul Seixas. Que eu esse foi que você levou do Tal. Né? Aqui eu digo que Raul foi desbravador, até hoje é recordado pela contribuição, há muito tempo passado, o próprio estilo que seduz, baião, rock, também blues, sendo a base do reinado. Suas canções até hoje servem para reflexão de que vale ter dinheiro sem amor no coração. Consumismo é ilusório, mas parece satisfatório para a população.
Aí, dos versos do cordel, os cantadores, eles às vezes botam viola e faz a poesia. Outros fazem de improviso, né? São os repentistas. Os repentistas. Inclusive, o pessoal não sabe muito a diferença entre repentista e o cordelista. É uma diferença simples. O repentista ele faz o verso de repente, no improviso. É por isso que tem a tradição também da viola. E já o cordelista é o poeta de bancada, né, Zé? Isso, antigamente chamava-se poetas de bancada, justamente para diferenciar o repentista do cordelista. Porque o cordelista, ele pensa, escreve, né? Faz o rascunho e tudo mais. O repentista não, tudo é na hora. De repente. Não tem como voltar atrás. O que diz está dito, o cordelista não. Né? Ele tem todo esse tempo. O cordel, ele ajuda muito assim, mas, posso dizer, cantadores de coco do que os repentistas, né? Porque os cantadores de coco de embolada, como caju e castanha, eles usam o cordel para musicar, né? Como Futebol no Inferno, O Poder que a Bunda Tem, saiu tudo do cordel e eles musicaram isso para cantar. A gente tem essa alegria de estar dando essa informação através de um programa desse tipo. A diferença, né? Porque o cordelista ele escreve na bancada, ele tem um tempo. O de repente é na hora, é o repentista. E o embolador que pega o cordel e bota lá no pandeiro e solta ritmicamente, né, a melodia junto com o cordel. O embolador, ele tem algo assim que eu digo que é mais difícil do que o repentista, na hora do improviso, porque o repentista, ele pode recorrer à viola para dar uma pausa ali, raciocinar o verso seguinte, para emendar, né? Já o cantador de embolada, não. Ele não tem como ficar no pandeiro batendo e esperando vir novamente para ele completar a estrofe. Então, ele tem que ter uma agilidade maior do que o próprio repentista que canta ao som da viola. Olha, essa viagem, né, nesses sonhos da cabeça de vocês, me reportou à minha infância e ao meu dia a dia também, que eu viajo muito na minha profissão, que eu sou técnico, e eu ouço muito coisa nordestina no meu carro. A gente tem, assim, teria assim, muito para conversar, para bater papo sobre as coisas do Nordeste, né? Mas a gente deixou um pouco de curiosidade, e vocês vendem o cordel aqui em Barreira, né? Tem na rodoviária, na feira. Na Feira Livre tem uma banca permanente lá, né? Tem os eventos da UFOB? Sim, temos todo mês, no auge da lua cheia, temos o projeto de extensão Sarau da Lua Cheia, em que temos a banca de cordel, declamação, palco livre, você que é poeta, quer ter uma oportunidade, dá um pulinho na UFOB, no Sarau. O Clube do Choro vai lá, o SFAC vai lá. O Clube do Choro vai lá, exatamente. Então, eu adquiriu esses cordéis, né, Marcos? Exato. O seu eu comprei lá. E o de Zeca. Isso, que o Marcelo é igualmente a mim, né? Assim a gente vende o material nosso e dos outros autores também, entendeu? Porque assim a gente está fazendo algo coletivo, um divulga o outro e isso é bom para todos, né? Agora nós vamos mostrar para vocês as imagens da comunidade do Bezerro, na Tirada do Mastro lá, uma atividade que acontece há muitos anos, há mais de 50 anos, e tem manifestação de dança, de samba de roda, uma coisa bonita de ver, uma tradição, né, religiosa do São Sebastião, que o Mandala Cultural teve lá presente para, na linha do que a gente está trabalhando, conservar, né, as nossas tradições nordestinas. Foi muito bonito isso. O papo e a prosa estão muito bons, mas o programa está terminando, né, infelizmente. E, ao término, eu quero fazer aqui um registro e um agradecimento especial para a nossa produtora executiva Karine Magalhães, que é uma guerreira nessa luta. Agradecer ao Leilson e sua equipe, agradecer a todos que nos bastidores fazem o Mandala Cultural acontecer. Dar um abraço aqui para o Edivaldo Hiroshi, que é o sushi man aqui do bar, e a Thelma Santana, que é a chefe de cozinha. Eles são artistas da culinária. E a gente deixa aqui esse abraço para eles no bar aqui do Hotel Morubixaba. A prosa tá boa, mas o programa tá chegando ao fim. Eu quero aqui me despedir de vocês e ouvir de vocês no Até Breve. Com certeza. Para mim é um prazer imenso estar fazendo parte aqui, né, desse programa Mandala Cultural. E se tiver alguma outra oportunidade, estou aberto ao convite, tá? Sempre aí à disposição.
E Eu Marcelo? gostaria muito de agradecer a oportunidade por estar vindo falar sobre cordel, sobre um elemento da cultura nordestina que nós. Muito obrigado, Mário Sérgio, está aberto aos convites. Queremos agradecer ao apoio cultural da Alazê, da Pizzaria JGL, Gilson Joias, o bar do Hotel Morubixaba e a Marcas Estúdio, agência de publicidade. O programa terminando e a gente deixa uma mensagem de paz e de alegria e que a felicidade nos sorria.